Boa noite, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos abrir a palavra do Senhor, bendito de Deus, agora sim? Vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus hoje. Eu estou lendo no áudio. Eu queria, antes de mais nada, eu queria orar para que o Senhor estava no que estava bloqueando o mover da reunião de hoje. Senhor, em nome de Jesus, quero te entregar essa reunião em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha a agir conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Nós repreendemos todo espírito contrário, Senhor, que vem contra a tua palavra, Senhor, que vem contra essa igreja, Senhor. Eu quero repreender em nome de Jesus toda a armadilha, toda a festa, Senhor, que foi lançada, Senhor, sobre esta igreja, sobre este culto. Eu quero repreender o inferno, eu quero repreender os demônios que lutam para que a transmissão não possa ocorrer, Senhor. Eu quero repreender agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Mateus capítulo 2, verso 10 a 12, diz assim: E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa trazer revelação aos nossos corações. Venha falar conosco, Senhor. Humildemente te peço, venha me usar para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, as 400. Obrigado, Romário, Deus abençoe. E o Senhor tem falado conosco. É um privilégio estar estudando quarta-feira. Nós viemos para cá para poder estudar um pouquinho sobre o livro de Mateus. É um privilégio, uma igreja que estuda um livro da Bíblia, né? Então, não perca a oportunidade de estar conosco, tá bom? Então vamos lá. A palavra do Senhor, primeiramente, uma palavra aqui com relação a esses magos, porque o tema de hoje é a visita dos magos, parte 2. Parte 1 foi a semana passada. Se você não ouviu, então você ouça lá, porque tem muitas verdades para nós. Parte 2, nessa parte 2, a gente vai estudar um pouquinho sobre os magos ainda. Veja, a Bíblia não diz quantos magos são, tá? Não diz. A Bíblia não relata a quantidade de magos, nem como eles estavam vestidos, nem como eles morreram, nem aonde eles foram sepultados. Mas uma coisa, toda aquela imagem que a gente vê do presépio, esquece que tem um negócio lá. Os magos não foram até aonde estava a manjedoura. Essa visita aqui, os magos foram quando eles estavam já, José e Maria e Jesus, numa casa. Se você prestar atenção bem, o versículo 11 traz essa informação para nós. Entrando na casa, não na estrebaria. Então, aqui, Jesus já devia estar com mais de 1 ano de idade nessa visita aqui. Não é quando ele acaba de nascer, não. Aqui ele já deve estar com mais de 1 ano de idade, ou com menos de 2 anos de idade. Então, os magos, quando vão, não vão na manjedoura, não vão lá onde ele nasceu, vão na casa. Então, aquelas imagens que a gente vê, é tudo errado. Lá não era verdadeiro, tá? É uma interpretação
equivocada da palavra de Deus. Então, a Bíblia não traz nada dessas informações para nós. Como eles estavam ditos, quantos eles tinham, aonde eles morreram, se eles foram sepultados. A única informação que nós temos é quem quer que eles tenham sido, ou onde quer que eles tenham, de onde quer que eles tenham vindo. A Bíblia fala que eles vieram do Oriente, não fala outra informação, mas fala que eles vieram do Oriente. A única informação que a gente tem desses homens é que eles vieram para adorar a Jesus. Isso está no versículo 2, onde ele fala assim, ele perguntava, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque viemos das suas terras. Já tem isso. Viemos para adorar. E eles foram para lá. A gente viu que, na semana passada, a gente viu que isso nos traz uma revelação. Eles sabiam onde se estudava a palavra de Deus e eles se dirigiram para lá, que era em Jerusalém. Isso nos traz uma lição, porque nós que temos o objetivo de estudar a palavra de Deus, a gente não prega a palavra de Deus tematicamente. Meu chamado é para expor as Escrituras. E então, nós que a minha vida, que eu tenho esse desejo de expor as Escrituras, ensinar a palavra, a gente sofre um pouco. A gente sofre com aqueles pregadores que só pregam um tema isolado da palavra de Deus, e aí às vezes pode ter uma distorção, né? Um tema, né? Fora do contexto, né? Vira pretexto. Então, não é nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui é estudar a palavra de Deus. Amém? Então, a gente viu a semana passada que eles foram para o lugar onde se estudava a palavra de Deus, que era em Jerusalém. E eu entrei nesse assunto justamente para falar isso. Nós temos a oportunidade de vir à casa do Senhor, estudar a palavra de Deus, mas muitos não querem. Isso foi uma das lições que a gente viu a semana passada. Que você possa gravar isto no teu coração. E a gente viu a semana passada que o Senhor só se dá a conhecer aqueles que o buscam. A gente viu que é como a aurora, né? Como um romper da aurora. Romper da aurora onde todo dia de manhã, o romper da alva, né? Todo dia de manhã a gente sabe que a claridade vai vir. Então a presença de Deus só vai vir sobre a tua vida se você buscar o Senhor. Se você não buscar o Senhor, Ele não vai se dar a conhecer a você. Aprenda isso. Aprenda isso na tua vida. Amém? Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre esses homens. E a primeira coisa que eu queria dividir com os irmãos está no versículo 10, onde diz que eles, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Esse primeiro tema aqui, eu queria dar esse primeiro tópico, queria dividir com os irmãos, é que eles se alegraram intensamente. Eles se alegraram intensamente, a palavra de Deus diz isso. Eles não se alegraram com a estrela, ok? Não é com a estrela que eles se alegraram, mas porque eles encontraram Jesus. É por causa disso que eles se alegraram. E eu acho que isso é uma grande lição para nós. Ou deveria ser. Jesus é a alegria daqueles que o encontram e que o adoram. Nós viemos à casa do Senhor não para buscar uma bênção, apesar que nós cremos que o Senhor, Ele nos abençoa. Mas a gente busca o Senhor porque a gente se alegra nele. Se alegra porque encontrou o Senhor. Se alegra porque um dia teve um encontro com o Senhor. Então a gente se alegra. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a alegria da nossa busca, né? Já dizia o velho hino. O velho hino, ele tem um hino muito antigo que nós cantamos, algemado por um peso, né? Ó, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo, não sou mais
não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti o seu terno amor, tenho achado paz e vida. Para sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, encheu de paz meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia, Jesus. Porque um dia o Senhor tocou o nosso coração. Um dia nós nos encontramos com o Senhor e Ele mudou a nossa vida. Ele mudou o nosso ser. O Salmo 47, Salmo 4, versículo 7, diz assim. Preste atenção, não sei se está aparecendo aí, mas acho que não está, né? Salmo 4, versículo 7, diz assim: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Só Jesus pode dar alegria. Só Ele pode dar alegria em tempos de mais nada. Só Ele pode dar alegria em tempos de medo. Só Ele pode restaurar a paz. Aleluia. Salmo 126, versículos 5 e 6. Diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Veja que aquele que serve a Deus, aquele que tem um encontro com o Senhor, mesmo semeando em meio a lágrimas, vai colher com muita alegria. É o que diz a palavra. Mesmo com o coração aflito, vai voltar sorrindo, com os braços cheios de bênção. Por quê? Porque tem o Senhor Jesus. A alegria do mundo, meus amados irmãos, está na quantidade de dinheiro, de bens que a pessoa pode ter. Mas a verdadeira alegria do crente depende somente de Deus. Mais um ponto que diz aqui para nós é que eles não apenas se alegraram intensamente, e eu falo para você nessa noite, encerrando o tópico 1, para que eu oro para que o Espírito Santo de Deus revele ao teu coração a alegria de quando você teve no início da sua conversão. Quando eu fui batizado no Espírito Santo,
Foi algo tão forte, mas tão forte, que eu não podia ouvir a palavra de Jesus. Já falei isso para você. E 30 dias chorando. Toda vez que eu ouvia um hino ou a palavra de Jesus, eu chorava. E a minha oração é para que você, nessa noite, tenha um encontro com Ele. Que o Senhor renove a sua alegria. De como, quando você conheceu a Ele. Essa é a minha oração. Mas o tópico 2 diz que eles adoraram a Jesus. Mas o versículo 11, a parte A, diz que entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Eles não adoraram a estrela. Eles não adoraram Maria nem José. Eles adoraram Jesus. Eles abriram mão do seu prestígio, porque eram homens cultos, não eram qualquer um, mas eles se prostraram, eles se curvaram diante de Jesus. E isso nos faz refletir em algumas coisas. O que é que você tem adorado? Quem é que você tem adorado? É uma pergunta que você deve responder para você mesmo. Quando a gente fala de adoração, a gente fala de veneração, a gente fala daquilo que faz você perder o controle, faz você perder, tira a sua atenção. Isso é uma adoração. Por que a gente fala de adoração? A gente tem costume de falar apenas dos católicos, né? De santo para cá, santo para lá. Mas eu acho que os evangélicos se tornaram mais idólatras do que os católicos. Mais idólatras do que os católicos. É tanto ídolo evangélico, tanto ídolo gospel, tanto ídolo da palavra, tanto pregador que se julga estrela, tanto cantor, músico, que eu vou te falar uma coisa. Mas o que é que tira a sua atenção completamente? O que é que te faz perder o controle? É aquilo que você adora. Pode ser a sua esposa, pode ser os seus filhos, pode ser os seus pais que você adora. Eu conheço tanta esposa que fala: eu adoro meu filho. Eu adoro meus filhos. Já vi tantas mulheres falar isso. E aí coloca o marido em segundo plano, porque tem que ser Deus depois do esposo. Não pode adorar os filhos. Eu adoro meus filhos. E esquece do esposo, esquece da mulher. Tem que tomar cuidado com essas coisas, porque você pode estar adorando. Pode estar adorando, por exemplo, seu namorado. Você pode estar adorando o seu carro. Tem muitos que adoram carro. E limpa o carro. Quando eu era adolescente, né? Quando eu era adolescente, eu já fui assim. Lavava o pneu da minha moto com querosene, a roda corrente. Enquanto não estava tudo limpinho, eu não sossegava. Para depois sujar de novo. Né? Então, quantos que adoram o carro, adoram o sexo? Quantos que não vivem sem o sexo? Quantos que adoram o dinheiro, a profissão? Quantos que não vivem sem a droga, o álcool? Isso é o seu ídolo. Esses magos aqui, eles entraram na casa, eles se curvaram, eles adoraram a Jesus. Deus nos chama a adorar somente a Ele. Ele não admite
que o nosso coração seja metade dele e metade do ídolo. Nós precisamos aprender que Deus é um Deus que exige exclusividade. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com o seu vício. Que hoje você possa se arrepender e você possa se prostrar ao Senhor Jesus. Somente a Ele. Quantos que adoram o ministério? O ministério é tudo para ele. Mas ele não é nem convertido. Sequer chamado é pelo Senhor. Sequer foi chamado para ser pastor. Mas adora o ministério. Quantos adoram o seu dom? Não vivem sem tocar um instrumento, ou cantar, ou pregar, ou falar, ou fazer qualquer outra coisa. É uma adoração, é um ídolo. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que tira o nosso controle. Porque aquilo que tira o nosso controle é o ídolo. É a sua adoração. Deus nos chama a adorar somente a Ele. Devemos adorar somente a Deus. Veja que o inimigo levou o Senhor Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos da terra e a glória deles, e falou para Jesus: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Aí o Senhor Jesus falou para ele: retira-te de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Nós precisamos tomar cuidado, porque hoje o inimigo não vem com um tridente na mão, nem com o seu rabo ou com o seu chifre, não é vermelho. Hoje o inimigo vem naquilo onde você é mais suscetível a errar. O Romário deu uma aula aqui sobre dízimo no domingo passado. Deu uma aula de como deve ser a nossa parte financeira. E eu digo que tem muita gente que está passando necessidade, está sem sabedoria de Deus, está no vermelho, está cega, porque o dinheiro é seu ídolo. É incapaz de ofertar ao Senhor, é incapaz de dizimar ao Senhor. É um ídolo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. O custo para manter essa casa aqui é alto. É muito alto. Se você vem e senta, o Doug fala isso, Doug Howard Mills, ele fala assim: se você entra e senta num banco desse e você é capaz de dar 1 centavo, você é um ladrão. E você é desleal com a igreja que você está frequentando. Por que as pessoas fazem isso? Porque o seu ídolo é o dinheiro. Elas não têm a confiança de entregar ao Senhor e confiar que o Senhor vai suprir. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Seja um adorador. Faça como aqueles magos que incansavelmente procuraram o Senhor, procuraram saber onde Ele estava. E quando eles souberam, eles foram até o encontro daquela criança. E quando eles encontraram aquela criança, eles se alegraram. Venha para a casa do Senhor, busque o Senhor com alegria. E quando você buscar ao Senhor, adore a Ele. Adore somente a Ele. Tira da sua vida tudo aquilo que pode atrapalhar a tua adoração, a tua devoção a Deus, a Jesus.
Em João capítulo 4, versículo 23, diz assim: no entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E tem uma coisa aqui que sempre me chamou a atenção. São estes os adoradores que o Pai procura. O Pai procura adoradores. O Pai procura aqueles que o adoram. Para pensar nisso. O Pai sai à procura dos adoradores que o adoram em espírito e verdade. Que eu e você sejamos um daqueles que Ele encontra. Que eu e você sejamos um desses adoradores, em que o Pai, quando sair, possa encontrar a minha vida e a sua vida. Que quando Ele passar, Ele possa nos encontrar, não fazendo qualquer outra coisa, assistindo um filme, não, indo para shopping, não, indo jogar bola, não, mas para que Ele possa te encontrar, você adorando Ele. O Pai procura os adoradores, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Adorar não é só cantar aqui não, ou aqui na igreja. Adorar é adorar em casa. Adorar é adorar no serviço. Adorar é adorar em qualquer lugar. Não faça desse lugar um lugar místico. Porque na hora que a gente sair daqui, vai ser só cadeira, vai ser só madeira, vai ser só TV. O que faz esse lugar ser santo é a minha vida e a sua. É a santidade de Deus. É a presença de Deus. Adore o Senhor. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Para com esse negócio de ficar buscando palavra daqui, revelação dali. Busque o Senhor. Tem um monte de gente por aí buscando uma palavra. A palavra que você tem que buscar é essa aqui, ó. É a Bíblia. É essa palavra que você tem que buscar. Aqueles magos buscaram a informação em Jerusalém, porque em Jerusalém havia os estudiosos, os escribas. Eles estudavam a palavra de Deus. Eles não estudavam uma abobrinha. Eles não estudavam profecia. Se Deus quiser entregar uma palavra, Ele vai entregar. Mas, e agora é hora de você ouvir a palavra. Não é hora de cantar e nem de dormir. Eles adoravam a Deus. Terceiro, eles presentearam a Jesus. Está apertando o calo, hein? Está apertando. E o versículo 11, a parte B, diz assim: e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Primeiro, eles reconheceram que Jesus era o Messias. Por quê? No Oriente Médio, da onde eles vieram, combinava-se veneração com a oferta de presentes. Por isso que é inadmissível você vir à casa do Senhor e não ofertar nada. Não dá. Charles Spurgeon, ele fala o seguinte: Charles Spurgeon, não é o Joaquim, tá? Quando você chegar no céu, você vai brigar com Charles Spurgeon. Ah, você quer o Charles Spurgeon? Deixa eu brigar com você. Deixa eu falar aqui, ó. Não concordo com a sua palavra. Olha o que ele diz.
aqueles que buscam por Jesus o verão. Está escrito aí? Ótimo. Aqueles que buscam por Jesus o verão. Aqueles que realmente o veem, o adorarão. E aqueles que o adoram, consagrarão seus bens a Ele. Consagrarão seus bens a Ele. Aqueles que procuram a Jesus o verão. Aqueles que realmente o encontram, o adoram. E aqueles que o adoram, não têm dificuldade nenhuma em consagrar os seus bens a Ele. Eles entregaram a Jesus ouro, incenso e mirra. Ouro é um presente para um rei. Eles reconheceram que Jesus Cristo é o verdadeiro rei. Veja que eles foram para Jerusalém, eles se encontram com o rei Herodes. Mas não era o rei Herodes que eles estavam procurando. Eles estavam procurando Jesus. Porque eles reconheciam que Jesus era um rei. O verdadeiro rei. O rei eterno. Jesus é rei eternamente. Nós vimos isso no capítulo 1. Nós vimos que todos os reinados vão terminar, mas tem um rei que um reinado, o reino de Deus é eterno. Tem um rei que é eterno. Eu fico olhando para os Estados Unidos, sabe? Um país forte, poderoso, né? Podia entrar lá naquela Ucrânia lá, acabar com tudo aquele negócio lá. São poderosos. Mas Jesus, o reinado de Jesus é eterno. Jesus é rei. Eles reconheceram. E quanta gente está se esquecendo disso. Porque se Jesus é rei, Ele tem que reinar sobre a nossa vida, sobre a nossa vontade, sobre a nossa mente, a nossa forma de pensar. Senão, Ele não reina. Jesus, Ele é rei, rei eterno. E é necessário que a gente... Eita! Eita, está arrependido em nome de Jesus. Jesus é rei eterno. Olha o que diz em Apocalipse 19:16. Que Jesus tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse Jesus que vai voltar. Quando Ele voltar, não vai ser mais numa manjedoura. Quando Ele voltar, é esse Rei glorificado que vai voltar. E diz aí que Ele tem um nome ali na sua coxa e no seu manto. Que Ele é Rei dos Reis. E que Ele é Senhor dos Senhores. E que todo nome vai se submeter a Ele. Todo joelho vai se dobrar. E vai declarar que é Ele é o Senhor. Todo poder no céu, na terra e debaixo da terra, um dia vai ter que declarar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Eles também reconheceram que Jesus, Ele é sacerdote, porque incenso, ele é um presente para um sacerdote. Eles reconheceram que Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Na antiga aliança,
era necessário um sacerdote. Para entrar no Santo dos Santos, oferecer a oferta, era necessário um homem. E era uma escala. Era uma escala que havia um rodízio de vários homens. Mas aqueles homens eles não eram eternos, eles morriam. Então, na velha aliança, era necessário um sacerdote para interceder pelo povo. Mas na nova aliança, nós temos um sumo sacerdote, que é eterno, que é Jesus. O povo precisava esperar até que aquele sacerdote entrasse lá no Santo dos Santos, oferecesse um sacrifício por causa do seu pecado. Já falei para vocês que eles colocavam as mãos lá no animal que ia ser oferecido, e como que simbolizando toda a culpa do povo passando por aquele animal que ia ser imolado. Jesus não é assim. Nós não precisamos mais de homens que intercedam por nós, porque Ele é o sumo sacerdote, Ele é eterno. Toda vez que nós pecamos, pisamos na bola, falhamos, a gente pode orar a Deus, aonde a gente está, a gente pode orar porque Ele vai ouvir a nossa voz. Jesus, Ele vai ouvir a nossa voz e vai interceder ao Pai pela nossa vida, porque Ele é o sacerdote dos sacerdotes, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o sumo sacerdote verdadeiro e eterno. Ele entra lá, diz a Bíblia que o véu se rasgou de cima para baixo. E Ele está no céu, à destra de Deus. E quando nós oramos a Ele, nós temos um sacerdote que nos ouve, que é eterno. Em Hebreus diz, Hebreus 7, 24 a 27. Eita! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá. Hebreus 7, 24 a 25 diz assim: este Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Oh, glória a Deus. Esse Jesus, Ele continua para sempre. Seu sacerdócio é imutável. Nada pode mudar isso. Todas as vezes que você ora, Jesus intercede por você. Todas as vezes que você está clamando diante de alguma circunstância, Jesus te ouve, te intercede. Você não precisa falar com homem algum. Você não precisa falar com ninguém. É só você falar com Jesus. Só você dobrar os seus joelhos e falar com Ele. Você não precisa ficar com medo, você não precisa ficar na fissura. Não! Você pode dobrar os seus joelhos, você pode falar com Ele, Ele vai te ouvir porque Ele é sacerdote eterno. Amém? Por último, aqueles homens entregaram mirra para Jesus. Mirra é um presente para um Salvador. Para um Salvador. A mirra era utilizada para embalsamar um corpo morto. Porque Jesus, Nicodemos, ele tinha as especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. Jesus iria ser embalsamado com mirra. Por que Jesus que tinha acabado de nascer, uma criança, recebeu mirra?
ele não estava morto ainda. Muito pelo contrário, ele tinha acabado de nascer. Porque aqueles homens reconheciam que ele era um Salvador. Porque desde o seu nascimento, a palavra de Deus já mostrava o propósito maior do Senhor Jesus, da sua vinda aqui na terra, que era morrer para nos salvar a minha vida e a sua. Jesus veio a este mundo para entregar a sua vida como salvação, uma oferta para todos aqueles que aceitarem. Eles reconheceram que Jesus é o supremo Salvador. Muitas vezes você pode se esquecer disso. Você pode estar acostumado a ouvir que Jesus te salvou. Você pode estar acostumado a vir na casa de Deus, na igreja, levantar as suas mãos, adorar. Ou pensar que está adorando, né? E se esquecer dessa verdade. Jesus é o teu Salvador. Ele foi a oferta perfeita. Ele morreu em teu lugar. Ele morreu no seu lugar. A cruz era para ter sido o teu lugar. Mas ele morreu pela minha vida e pela sua. A salvação dada por Cristo não faz acepção de pessoas. Simplesmente está disponível para todos aqueles que compreendem o Evangelho e decidem seguir a Jesus como o único e suficiente Salvador. João capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam. Essa palavra, a gente tem que assimilar ela. A todos quantos o receberam. Tem que receber o Senhor. A todos quantos o receberam. Será que você recebeu o Senhor? Será que você recebeu o Senhor Jesus? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas somente se você recebeu. A saber, aos que creem no seu nome. Aqueles homens creram que Jesus era o Salvador. Eles creram. Eles reconheceram. Eles não apenas ouviram falar. Eles reconheceram, eles creram. Que nós possamos nessa noite aceitar o Senhor. Que nós possamos reconhecer que Ele é Salvador. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Novo nascimento. Aquele que recebe o Senhor, aquele que reconhece que Ele é Salvador, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos que não nasceram da carne nem do sangue, mas diz a palavra, mas de Deus. Não nasceram da vontade do homem, mas de Deus. Aquele que nasce de Deus, aquele que recebe o Senhor, aquele que se rende ao Senhor, nasce do alto,
nasce de Deus, nasce do Espírito. Amém? Por último, os magos obedeceram a Deus. Versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Aqueles homens tinham ido para Jerusalém. O rei Herodes falou com eles o seguinte: olha, vai lá para Belém, e quando você encontrar, você volta aqui e fala comigo. Mas aqueles homens desobedeceram o rei Herodes. Eles desobedeceram porque eles tiveram uma revelação divina. Deus falou com eles. Eles ouviram a palavra de Deus. E eles ouviram a palavra de Deus. E eles já não eram mais o mesmo. Isso nos ensina que a gente tem que ouvir a palavra de Deus. Diz aí, por divina revelação. Prevenidos em sonho, sendo por divina advertência, em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Ou seja, o Senhor falou com eles. Quantas vezes o Senhor fala conosco, a gente desobedece. O Senhor traz uma revelação para nós, a gente faz o contrário. E aí a gente a gente acha que Deus está conosco, né? Olha que coisa. Deus te dá uma igreja, Deus te dá irmãos, Deus te dá situações favoráveis, positivas, para que você possa mudar, para que você possa ter uma nova oportunidade, mas você não ouve Deus falar. Esses homens ouviram a revelação, eles mudaram de vida, eles não voltaram lá para Herodes. Diz a Bíblia que eles retornaram para a terra deles por outro caminho. Quem se encontra com Jesus vive em obediência. Quem se encontra com Jesus vive uma vida de arrependimento. Arrependimento, metanoia. Arrependimento é mudança de mente. É não pensar mais como pensava. É não agir mais como agia. É não andar mais por onde andava. É arrependimento. E arrependimento é uma das portas para entrar no reino de Deus. Está lá. Em Atos capítulo 2, versículo 38 em diante. Diz isso. Quando aqueles homens ouviram a palavra de Deus, eles falaram para Pedro: e o que a gente vai fazer agora, Pedro? Pedro falou para eles: arrependei-vos. Mudem a vida de vocês. Parem de fazer as mesmas coisas que vocês estavam fazendo. Arrependimento, metanoia, mudança de vida. Eles não voltaram pelo mesmo caminho, obedeceram. Deus nos chama, nos ensina, através da vida desses homens, que a gente deve se arrepender e obedecer a Deus. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento. Vamos orar pela tua vida. Vamos lá. O Senhor nos ensinou algumas coisas importantes nessa noite. Nos alegrar intensamente na presença dEle, a adorar somente a Ele. E
quando nós nos encontrarmos com o Senhor, quando nós nos encontramos com o Senhor, presenteado, Senhor, ter um coração generoso, reconhecer que Deus, que o Senhor Jesus, Ele é Rei, Ele é sacerdote, reconhecer que Ele também é Salvador, e por último, nós devemos obedecer, se arrepender. Pai eterno, muito obrigado pela Tua palavra que o Senhor nos deu nessa noite, Senhor. Que essa palavra, Senhor, ela entre no nosso coração, como uma revelação, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha mudar vidas aqui, venha mudar histórias, venha mudar, Senhor, a nossa maneira de pensar, de agir, Senhor. Vem, Senhor, fala com a Tua igreja, aqueles que nos ouvem pela internet também. Meu Deus, dá, Senhor, uma nova revelação, Senhor, para nós sobre esse trecho da palavra do Senhor. Que nós, Senhor, venhamos a nos arrepender, Senhor. Tira, Senhor, de nós, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que vem contra, Senhor, a Tua palavra. Mas que o Senhor venha nos trazer revelação, Senhor, nessa noite. Muda a nossa vida, Senhor. Muda o nosso interior, Senhor. Espírito Santo, venha nos mudar. Venha trabalhar dentro de nós. Venha escrever uma nova história na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Amo vocês. Aleluia.